Bom, acho que já foi assim mais ou menos, mas dá pra quebrar o galho. Vamos lá. A segunda parte diz o seguinte. Aí eu coloquei um resumindo, tá? É um resumo daquilo que a gente falou. Resumindo, pretérito perfeito. Ação passada totalmente realizada. Aquilo que já acabou. Fui à Europa. Acabou. Eu realizei aquela ação de forma integral. Pretérito imperfeito, ação que se prolonga, ou seja, contínua. Geralmente no pretérito imperfeito a gente vê, diferente do mais que perfeito, a terminação vá. Então eu cantava, eu amava, eu falava, eu bebia. Aí olha só, o beber não vai ser bebeva, sei lá, por exemplo, tá? Vai ser bebia, tá? Mas geralmente a terminação é vá. Ok? É porque os verbos de segunda conjugação, eles modificam um pouquinho. Então, do fazer seria eu fazia, tá? A gente acaba tendo uma estrutura do IA, tá? Por isso que é importante a gente entender aquilo que o tempo verbal quer nos mostrar. Então, o imperfeito mostra justamente uma ação que se prolongava. Ela não foi totalmente realizada, mas era algo contínuo, ok? Continuando, o pretérito mais que perfeito denota uma ação passada anterior a outra também passada, ok? O pretérito mais que perfeito é o tempo verbal cuja forma composta é mais utilizada que a forma simples. Foi aquilo que eu falei. Então, em vez de falar saíra, a gente fala tinha saído. Ok? Opa, saído. Aí, nesse exemplo, eu coloquei tinha estudado, estudara. Se eu colocasse estudara, como é a forma composta? Tinha estudado. Falara, havia falado, ok? Avançando. Presente. O problema acontece agora, aqui, diante de nós. A hora é esta. É um exemplo, tá? A hora é esta. Então, a gente tem uma noção do tempo presente. É aquilo que está acontecendo naquele momento, ok? A noção de tempo presente é bem clara, pois caracteriza o momento em que se fala, embora o presente possa trazer outras ideias. Por exemplo, venho à escola todos os dias. Não, por exemplo, não está acontecendo isso naquele momento, mas é algo contínuo, é algo que se repete, é uma ação, é uma ação que acontece sempre, que se repete sempre. Eu venho todos os dias. Então, entende-se esse venho aí como verbo no presente, por ser uma ação que se repete. O ser humano é mortal. O que é isso? É uma verdade universal. Isso aí não está indicando um tempo, por exemplo, algo que está acontecendo agora. É uma verdade. O ser humano é mortal. Então, nós temos aí delimitado, né, marcado o nosso tempo presente, ok? Estou feliz. Opa, é a minha ação agora, né? É o estado em que eu me encontro naquele momento. Então, presente, ok? Vejamos agora o último tempo, o futuro. No próximo domingo, ela fará aniversário. Futuro é aquilo que dá ideia o quê? Daquilo que ainda vai acontecer, tá? Na virada do ano, haverá muitas comemorações. Ela falaria mais se você deixasse. Bom, então eu tenho 3 exemplos aqui. Deixa eu apagar novamente. Tá complicado, mas vou arrancar uma folhinha de uma agenda aqui e vou resolver esse problema. Vamos lá. Pronto. Dois de um jeito, dois de outro. Vamos lá. Vou colocar as 3 frases. No próximo domingo. Domingo, ela, vou botar embaixo, fará aniversário. O próximo ano, o próximo exemplo, na virada do ano,
haverá muitas, tá embaixo também, comemorações. E por fim, ela falaria mais se você deixasse. Vamos lá. No próximo, vamos separar os verbos, tá? No próximo domingo ela fará. Na virada do ano haverá, verbo haver, tá? Ela falaria mais se você deixasse. Bom, e aí eu disse o seguinte, os exemplos 1 e 2 têm a clara noção de futuro. No próximo domingo ela fará aniversário. Então vamos supor que seja esse próximo domingo mesmo. Ela fará aniversário, algo que ainda vai acontecer. Na virada do ano, ou seja, lá do dia 31 para o dia 1º, haverá muitas comemorações. É algo que ainda vai acontecer. Então, os exemplos 1 e 2. 1 e 2. Tudo isso tá na folhinha, tá? Tem a clara noção de futuro. São ações que ainda ocorrerão. No exemplo 3, a ação de falar que não chega a ocorrer é um futuro em relação a outra ação. Deixar. Que não chegou a ocorrer. Nos dois primeiros há o futuro do presente, tá? Dentro do modo indicativo nós temos dois tipos de futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente é justamente a gente tem essa noção de que a gente consegue perceber essa noção de futuro, de que algo ainda vai acontecer. No futuro do pretérito, ele diz o seguinte, é uma ação que não chega a ocorrer, mas é uma relação de futuro em relação a uma segunda ação. Aqui, ó, é um futuro em relação a outra ação, que é a relação de ficar. Então, ela falaria mais se você deixasse. Então, aqui nesses dois primeiros exemplos, nós temos a clara ideia de que algo ainda vai acontecer. Nessa aqui, nós temos algo que é chamado futuro. É o tempo futuro do pretérito. Ela falaria mais se você deixasse. O que acontece? Por que é uma relação de futuro em relação a uma outra ação, que é a relação do verbo deixar? Porque ela até faria alguma coisa. Se ela ainda vai fazer, ela falaria alguma coisa, tá? Mas criou-se aqui uma relação de dependência. Mas ela só falaria se o que acontecesse, se você deixasse. É uma relação de futuro porque é algo que ela faria, ok? E por que pretérito? Porque é algo que não se concretizou, tá? Existe essa relação de dependência, de uma necessidade de falar, mas essa necessidade tem uma condição. Qual é a condição? Se você deixar. Se você deixar, eu vou falar. Então, ela falaria mais se você deixasse. Repetindo o que está na folhinha. No exemplo 3, a ação de falar que não chega a ocorrer é um futuro em relação a outra ação, deixar, que é o verbo deixar aqui, que também não chegou a ocorrer, tá? Então é uma relação, aqui teria o futuro, ela vai falar, mas na verdade ela falaria, ela tá tentando, ou seja, é uma ação futura, mas não chega a ocorrer porque essa ação aqui também não aconteceu, tá? Ela falaria mais se você deixasse. Geralmente o futuro do pretérito tem a terminação ria. Falaria, amaria, faria, beberia, cantaria, tá? Futuro do pretérito, tá? Uma relação futura. Estabelece a ideia de um futuro, né? Mas do pretérito, porque aqui existe uma condição e essa condição não se concretizou para que ela pudesse falar, ok? Deu para entender? E o futuro do presente, da ideia realmente daquele futuro, algo que ainda vai acontecer. Aqui não, existe essa marca de futuro do pretérito, ok?
ok? Futuro, porque uma ação que ainda vai acontecer, mas depende de outra, como ela não acontece, fica no futuro do pretérito, ok? Resumindo, o futuro do presente indica uma ação que ainda vai ocorrer ou não. Não sairei, ou seja, aqui eu coloquei uma frase, não sairei com você hoje. Então, o futuro do presente dá a ideia de que algo vai acontecer. Mas isso pode não acontecer. Eu poderia falar, sairei com você hoje. É algo que ainda vai acontecer, futuro do presente. Agora, quando eu digo não sairei com você hoje, por isso eu coloquei uma ação que ainda vai ocorrer ou não. Então, eu decidi não sair com você hoje. Então, não sairei, uma ação que seria futura, mas que eu simplesmente quis negar, ok? Quis recusar o convite, por exemplo, tá? Viajaremos na próxima semana, algo que ainda vai acontecer, futuro do presente. Futuro do pretérito indica uma ação que poderia ocorrer. Poderia ocorrer o quê? Ela poderia falar, dependendo de uma condição. De que o quê? Se você deixasse. Como essa condição não foi preenchida, a ação não vai mais ocorrer, tá? Indica uma ação que poderia acontecer, mas que depende de uma condição. Como essa condição não foi concretizada, não foi aceita, não consigo preencher, né? Essa ação não vai mais ocorrer. Eu mudaria de cidade se os meus pais permitissem. Mudaria uma coisa que está no futuro, mas ela depende de uma condição. Qual é a condição? A permissão dos pais. Como essa ação não se concretizou, nós temos um futuro do pretérito, ok? Pessoas. São três as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. As pessoas, como eu já tinha falado, nós temos primeira, segunda e terceira, ok? E aí eu coloquei primeira pessoa, eu, singular. Por exemplo, eu comi ontem. Comi muito ontem, por exemplo. Então aqui, qual é a pessoa? Uma só, eu, tá? Quem está falando. Nós comemos muito ontem. Então veja, já deixou de ser eu para sermos nós. Então nós temos a primeira pessoa, no caso eu, no singular e o nós no plural. Segunda, tu no singular e vós no plural, com quem eu falo, tá? E a terceira pessoa é de quem eu falo. Ele no singular, eles no plural. Ele comeu muito ontem, eles comeram muito ontem. Ele singular, eles plural, tá? Nesse caso aí, João, eu coloquei algumas frases, alguns exemplos, para que você consiga identificar as pessoas, tá? Eu saí, nós estávamos, eu quero que você identifique as pessoas para que você consiga saber, né? Se está na primeira pessoa, se está na segunda, se está na terceira. Na sexta-feira, quando você for a aula de exercícios, a gente vai corrigir isso juntos. Tranquilo? Essa terceira parte aí do número singular e plural, a gente vai trabalhar somente para a prova, para o conteúdo da prova, ok? Eu até coloquei aí na parte da pessoa singular e plural, só para que você consiga distinguir e identificar essas diferenças, tá? Mas eu não vou cobrar singular e plural agora não, tranquilo? Bom, qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.